Um dos assuntos que está sendo debatido um monte na internet, que está o maior rebuliço na internet agora, é o Alquimista do Acre, que é uma história muito estranha que está acontecendo agora, uma história muito cabeluda, que é digna de um livro de mistério ou de um conto do Jorge Luiz Borges. Para resumir um pouco o que aconteceu aí, há um rapaz chamado Bruno Borges, ele é de Rio Branco, no Acre, e o menino desapareceu agora, recentemente, e antes de sumir, ele fez uma instalação no quarto dele, ele fez um arranjo no quarto dele com os livros que ele escreveu, com os manuscritos que ele produziu, e ele colou esses manuscritos nas paredes, ele fez uns desenhos, fez uns quadros, ele encomendou uma escultura do filósofo italiano Giordano Bruno, que custou uma fortuna, acho que foi quase 10 mil reais. Ou seja, é uma coisa muito cabeluda, muito misteriosa, bastante esotérica e que está gerando muita inquietação nas pessoas e muitos debates. Algumas pessoas pensam que é um golpe de marketing da família ou do rapaz para chamar atenção para os livros dele, né? É uma coisa muito estranha de fato, me parece mais uma excentricidade do que algo realmente muito genial ou muito inovador. Ele escreveu os livros com uma linguagem criptografada, algumas pessoas, uns hackers, conseguiram decodificar em um trechinho, fala sobre filosofia, fala sobre... é uma mixórdia de coisas esotéricas, e alguns dizem que ele se inspirou no almanaque aí do Tio Patinhas para fazer esse código aí, é muito parecido as letras. No final das contas, o que a gente sabe, né, o que a gente viu ali, é que ele se inspirou em algumas teorias aí esotéricas. O próprio Giordano Bruno, né, que embora fosse filósofo, ele tinha algumas teorias como o panteísmo, algumas teorias aí também que eram populares na época, né, como alquimia, como astrologia, e que foi adotado pelos escritores, pelos teóricos da nova era. O próprio Paulo Coelho, essa turma aí, todo mundo surfou nessa onda e foi muito popular nos anos 80, nos anos 90, que eu percebo que de tempos em tempos essa moda volta, né? O próprio Dan Brown, com o Código da Vinci ou com o Anjos e Demônios, sempre aproveitou esse tipo de teoria de conspiração, desse tipo de história fabulosa para promover suas histórias, geralmente confundindo realidade com ficção para causar essa histeria coletiva, para causar essa comoção coletiva. O pai do rapaz apareceu recentemente fazendo um vídeo falando sobre a história do menino, quem ele era, que é um rapaz muito inteligente e que pediu ajuda para promover o livro dele, para promover as ideias dele, queria patentear as ideias dele, o que é um absurdo, porque livro, em teoria, não se patenteia, né? Livro você pode registrar para poder proteger os direitos, mas não tem como patentear, e nem patentear ideias também, nem teorias não podem ser patenteadas, não é assim que as coisas funcionam. Então, é uma história muito estranha, realmente. Muita gente supôs que pudesse ser uma notícia falsa, né? Tem um grupo na Itália aqui chamado Luther Blissé, que eles fizeram uma coisa parecida uns anos atrás. Eles mandaram notícias falsas para os jornais aqui da Itália, contando sobre casos de heresia em algumas cidades italianas, casos de caças bruxas, essas coisas. E gerou uma grande repercussão na imprensa. Os repórteres foram para cidadezinhas para investigar esse tipo de coisa, mas era tudo mentira, era meio que um trote com a imprensa. Então algumas pessoas pensaram que poderia ser isso, mas como o menino está desaparecido de fato, ele sumiu, né, e a polícia está envolvida, então não sabem se ele realmente desapareceu ou se ele só está escondido por um tempo para chamar atenção para os livros dele, para poder divulgar a imagem dele, divulgar o trabalho dele. Se for isso, é um golpe de mestre, porque ele realmente chamou muita atenção, está todo mundo discutindo isso, já foi para os jornais, já foi, tá todo um monte de blogs comentando, no YouTube, no Facebook, tem um monte de gente falando sobre isso. Se supostamente ele lançar os livros dele, for publicado por alguma editora ou por conta, é capaz de vender muito. No Mercado Livre já tem a fantasia do Alquimista do Acre para vender, ou seja, muita gente vai embarcar nessa onda aí, vai talvez criar um best-seller aí esotérico no Brasil. É só esperar para ver, porque eu acho que eles vão lançar, acho que já estão se articulando para lançar esse livro. O pai dele já falou que pretendem lançar o livro, só estão esperando o menino voltar. Como esse tipo de história misteriosa, teoria de conspiração, geralmente chama muita atenção das pessoas, as pessoas gostam desse tipo de história, né? Gostam desse tipo de história misteriosa, cheio de enigmas e magos e o que for. Então, não duvido nada que esse Bruno Borges não volte sendo considerado um profeta, alguém iluminado, e que esteja dando palestra motivacional aí logo em seguida. Quero saber de vocês se vocês viram sobre essa história, se vocês leram alguma coisa sobre isso,
O que vocês acham que é? O que vocês acham que pode ser? Se é marketing, se é realmente alguém iluminado que está escrevendo uma coisa muito inovadora e transcendental aí para a humanidade, alguma mensagem imperdível para a humanidade, dos ETs ou do que for. Se você pensa que ele realmente desapareceu, se ele está fazendo um charme, conta aí no comentário, me diz aí o que vocês acham sobre isso. Eu vou deixar o link para a reportagem do G1 para você dar uma olhada, se você não viu ainda. Dê um joinha se você gostou desse vídeo, se no canal não sou ainda, se vê por aí. Abraço e até mais.